Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Paz, graça e misericórdia do Senhor venha te alcançar onde você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus em Cristo continua a te livrar do mal no nome do Senhor. É um privilégio, é com muita alegria, com prazer, com motivação, mas também com muito temor, responsabilidade e humildade que mais uma vez achego aos meus irmãos, certamente com essa mensagem da palavra do Senhor para os nossos corações. Daqui a pouquinho teremos uma reflexão da palavra do Senhor e eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar muitíssimo nesta noite. Hoje, domingo, dia 27 de dezembro de 2020. Horário, 19 horas. Louvado seja o Senhor. E com certeza o nosso Deus há de fazer algo especial em seu favor, em nosso favor, nesta noite. Amados, este irmão em Cristo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor ali da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na cidade abençoadíssima de Betim, onde com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade e também de todos os moradores, para a glória, louvor e adoração do nome do Senhor. Meus irmãos, vocês que têm nos acompanhado e sempre visto as mensagens pregadas aqui no canal do YouTube da Comunidade Cristã Pão de Deus, fale deste canal, continua a divulgar este canal, e se você não é inscrito, inscreva no canal, aciona o sininho, porque sempre que tiver uma mensagem nova, o YouTube manda uma notificação para você. Porém, se você for inscrito, mas não acionar o sininho, é esporadicamente, ou seja, vez ou outra, o YouTube manda uma mensagem para você. Mas quando você é inscrito, certamente as duas mensagens que é postada na semana chegará até você. E normalmente é postada uma mensagem domingo, 19 horas, e também na quinta-feira, às 20 horas. Tem pouco tempo que nós certamente tomamos posse dessa bênção e temos já talvez mais de 90 mensagens gravadas aí no canal do YouTube. Tudo dentro dessa pandemia, desse distanciamento social, da metade do mês de março para cá, nós certamente iniciamos, pois assim, essas mensagens, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado, e nessa noite não será diferente. E quando você vê a mensagem, se você gostou, você dá um like, ali nos comentários, você glorifica o nome do Senhor. Vamos orar, porque a hora não nos espera, daqui a pouquinho virá a mensagem da palavra do Senhor. Vamos orar, é momento de oração, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por essa noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. A partir de agora, esta sala tornar-se-á, meu Deus, uma casa de oração e a casa dos meus irmãos
que receberem a mensagem da tua palavra, com certeza serão edificados, consolados, exortados, abençoados, que o Senhor possa trazer salvação, reconciliação, libertação, cura divina, restauração de lar, de casamento, de finanças, de vida espiritual. O Senhor possa derramar a tua graça, o teu poder e a tua unção, fazendo uma obra tal, Senhor, na vida de cada um, que todos glorificam e exaltam o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou orando, Senhor, no nome do Senhor Jesus, porque eu creio e afirmo que o Senhor é bom, que em todo tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a todos com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, movido pela fé, movido pelo chamado, Senhor, do Senhor para mim, mais uma vez eu me coloco diante de ti e te peço humildemente, fala, Senhor, pois os teus servos certamente ouvirão, crerão, converterão, reconciliarão com teu Filho amado mediante a pregação da palavra. Espírito Santo, eu não tenho condição de convencer a ninguém, mas eu tenho plena convicção que o Senhor me chamou e me ungiu, e através da minha voz, na pregação da tua palavra inspirada, o Senhor convencerá corações do pecado, da justiça e do juízo. E haverá, Senhor, certamente uma colheita para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, glorifica o teu amado Filho, que a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Nessa noite, certamente, é a penúltima mensagem do ano de 2020, porque eu vou estar trazendo uma próxima mensagem para os amados irmãos, será na quarta-feira, dia 30, porque dia 31 não será possível, porque eu vou estar ali na casa de oração, no culto presencial, a partir de 19 horas da noite, então não tem jeito de eu pregar aqui e colocar uma mensagem às 20 horas, eu estar lá na congregação a partir das 19 horas. Então, certamente, será uma mensagem gravada e ela será postada na quarta-feira, 20 horas, no dia 30, ok? Mas vamos viver um dia de cada vez, vamos permanecer nesse domingo, dia 29/12/2020, 2020, onde já tivemos um grande culto na parte da manhã, e foi um culto maravilhoso, que tivemos batismo nas águas. Mesmo nesse ano tão difícil, o Senhor teve misericórdia de nós e nos abençoou bastante, graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? O texto que certamente o Senhor nos revelou e há de falar ao nosso coração, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, do versículo número 21 ao 25, está escrito: E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve
comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Fala comigo, louvado seja o Senhor e é. Amados, o tema da nossa reflexão está certamente dentro do texto em que vamos meditar. O anjo de Deus esteve comigo. É uma afirmativa do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, quando foi julgado em Cesareia, ele apelou para César e certamente dentro de uma direção do nosso Senhor Jesus Cristo, ele haveria de ir para Roma, para ali em Roma, na capital do Império Romano, que dominava o mundo daqueles dias, fosse um testemunho vivo da graça, do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor, o eterno Deus, para com a humanidade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando ele morreu naquela rude cruz, levando os nossos pecados, mas também ao terceiro dia, linda é esta mensagem. Após Cristo pagar um alto preço para a nossa remissão e redenção, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus ao terceiro dia. Importava que Paulo fosse a Roma para testemunhar deste amor, desta bondade, dessa graça, dessa compaixão, dessa ternura, dessa bondade de Deus para com a humanidade. E eu e você somos privilegiados, porque também temos essa nobre missão de sermos porta-voz, mensageiros desta boa nova. A boa nova é a boa notícia, é a boa notícia que muda a vida, que restaura lar, casamento, famílias, ou seja, aquilo que não tem solução, humanamente falando, a boa notícia do Evangelho muda aquela causa impossível ao homem, aquela situação que podemos chamar de impossível ser solucionada, mas o poder de Deus, mediante o Evangelho, resolve. No texto a qual meditamos nesta noite, certamente aquela embarcação, aquele navio, que tinha nada mais, nada menos, e é 276 pessoas naquela embarcação. Pode ter certeza que não era um barquinho de 4, 5, 8, 9 pés. Não, era um grande navio. E não tinha motor, não tinha combustível. Automaticamente era navegado por velas e até mesmo remos daqueles remadores. E eles tiveram uma dificuldade horrorosa porque teve uma tempestade, uma situação terrível de vento, de chuva. O versículo de número 20, que não lemos, que é o vizinho do 21, vizinho do 21. É bonito, né? É, claro que 20 tem que ser vizinho do 21. Mas então o versículo 20 fala que eles tinham perdido a esperança total de viver ou de sobreviver. Já estava, podemos assim dizer, respirando o cheiro da morte, porque já tinha dias que o sol não brilhava,
de dia. À noite, nem estrela tinha. Então, para eles, podemos assim dizer, noite e dia era a mesma coisa. Na verdade, eles nem sabiam quando era noite e quando era dia. Porque de dia o sol não brilhava, ou seja, escuridão pura. À noite, nem lua e muito menos estrela, e eles em alto mar, uma tempestade terrível de vento, ondas bravias, uma situação desesperadora. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, quem sabe, meu amado, que você tem vivido uma situação desesperadora, porque tempestade foge do nosso controle. E diga de passagem, o ser humano gosta muito de estar no controle da situação, mas tempestade foge do nosso controle. Tempestade, enchente de água, foge do nosso controle. Fogo, foge do nosso controle. Vento, foge do nosso controle. Eu vou te dizer que às vezes uma lâmina de água de 30 ou 40 centímetros, dependendo da intensidade da ladeira ou da rua, as pessoas não param em pé. Quantas e quantas vezes que nós temos visto por aí? Às vezes caçambas de aço, cheia, às vezes até de concreto ou de materiais, de sobra de materiais de uma demolição, de uma construção. Pois não é que 40, 50, 60 centímetros de água, 1 metro de água, consegue levar e leva os carros também de roldão e parece que um fica empilhado em cima do outro, como se fosse colocado com as próprias mãos. Nem se pegasse com as próprias mãos, não conseguia fazer tanta pilha daquela forma. E vira que não vira, é muito triste. Esses dias mesmo, essa semana que venceu ontem, aí eu vi pela televisão, não me lembro onde foi, mas certamente pessoas, infelizmente, parece que foi no Rio de Janeiro, pessoas sendo levadas por uma lâmina de água, talvez de uns 40 até 60 centímetros, mais ou menos, e aí uma mocinha lá ia descendo assim, ó, como se estivesse assentada sobre aquilo e não conseguia, porque era uma ladeira, não conseguia permanecer em pé, porque se levantasse, tomava uma rasteira, caía outra vez na água. E tem um detalhe, se infelizmente se tiver um carro logo à frente, estacionado e não conseguiu ir embora, é um perigo a pessoa morrer numa situação dessa. Então aqui era uma tempestade em alto mar, em alto mar. Mas é lindo, porque nessa situação Deus veio ao encontro do servo dele. E não tinha ali apenas um servo dele, creio que tinha outros. Penso que o escritor desse livro de Atos, Lucas, o médico amado, estava também nessa embarcação. E outros discípulos, com certeza da fé, creio eu que estava ali. Mas eu começo pelo versículo de número 21, que diz assim: E havendo já muito, que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles. Essa é uma posição linda de eu e você. Quando temos dificuldade, problemas, lutas, provações, intempéries da natureza, deserto, dificuldade, sabe? Com provações, com tribulação, é nos colocar de pé pela fé em meio aos problemas. É diferente da pessoa estar acuado pelos cantos, chorando, desesperado, achando que não valeu a pena, tudo está perdido, fim de linha, fundo de poço, não tem mais solução. Humanamente falando, pode até ser assim, mas quando nós nos levantamos pela fé, a situação muda em nós, muda ao nosso redor e muda em volta de todos aqueles que estão próximo de mim
e próximo de você. Isso aqui é uma mensagem muito forte. É levantar-se, pois, através da fé. Levantar através do clamor, da súplica, da busca do nosso Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, às vezes numa crise no casamento, uma crise na família, uma crise financeira, e por falar crise, Jesus garante a vitória. Mas quanto nós temos ouvido falar de crise? Nada mais, nos últimos 2 meses, teve aí uma recuperação muito grande de emprego, mas ainda o jornalista vai para a tela da televisão e faz questão de ainda, sabe, colocar ali, podemos ali dizer, sabe, bem com o rosto assim, bem grande mesmo, em alta definição, para falar que tem 14 milhões de desempregados. E eles ainda chegam a dizer que a tal do auxílio emergencial está acabando. Isso, com certeza, tira o sono das pessoas. Mas, meus irmãos, em meio a essas má notícias, é que nós devemos nos levantar. Levantar pela fé. Levantar através da graça do Senhor, do amor do Senhor e da misericórdia do Senhor. E o apóstolo Paulo levantou-se e fez o quê? Ele disse, olha para você ver, às vezes temos que levantar dentro do nosso lar como sacerdote, como profeta, como provedores, como homens, como mulheres de Deus, como jovens de Deus, levantar-nos e falou o que para eles? Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. O que é que Paulo está lembrando aqueles 276 naquela embarcação? Principalmente o capitão, que era o comandante daquela embarcação, daquele navio, e os marinheiros. Porque nesse porto de Creta, momentos antes, certamente ele levantou pelo Espírito de Deus e falou para aqueles comandantes: ora, olha, não nos convém sair daqui. Nós devemos invernar neste lugar, porque eu vejo que haverá grande tribulação, grande dificuldade para nós e para esta embarcação. Mas o famoso comandante ou capitão daquela embarcação, que era o responsável por aquela embarcação, confiou mais nos marinheiros do que no que Paulo estava dizendo. Ele errou, sabe? É como um camarada da televisão aí que diz, errou! Pois é, ele errou e errou muito. Porque se tivesse dado ouvido para Paulo, certamente evitaria muitos problemas, inclusive a perda da embarcação, toda a fazenda que estava naquela embarcação, entre trigo, de repente tinha ouro, tinha prata, e aí por diante. E os 276 só não morreu por causa da misericórdia e do amor do Senhor. E outra coisa, porque tinha servos do Senhor naquela embarcação. Ei! Tem servo do Senhor na sua embarcação? Tem, pastor. Na minha casa eu sou um servo do Senhor. Então não vai afundar, não. Não vai naufragar, não. Em meio à crise, em meio às dificuldades. Levanta, pois, e tem bom ânimo. Porque essa é a palavra. É levantar e ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É deixar de ser desanimado. Deixa de ser desanimado. Deixa de acovardar em meio à situação. Levanta nessa situação pela fé em Jesus Cristo de Nazaré, que ele tem vitória para você, para a tua casa, para a tua família. Quando termina, se conta. A situação é grave. Devemos reconhecer que a situação é. Paulo reconheceu que a situação era grave, mas ele falou para eles, olha,
esse prejuízo, esse incômodo, aconteceu por causa de vocês mesmos. Às vezes há momentos que nós, como pastores, falamos para a congregação a qual o Senhor nos confiou que é necessário ser fiel, dizimista, fiel, plantadores de semente com propósito chamado oferta. Mas parece que as pessoas ouvem e pensam, todo pastor só fala de oferta e de dízimo. Faz parte, oferta e dízimo faz parte de mandamento do Senhor. Se está na Bíblia, nós devemos falar e não precisa ter medo. Mas às vezes as pessoas não ouvem, não praticam, ou essa parte pula. Ah, isso não é para mim. Continua sentado e até com a cara fechada. Pode ter problema como teve aqui, ó. Perderam muita fazenda por causa disso. Então, significa que aquele prejuízo era desnecessário se eles ouvissem o que Paulo tinha dito. Mas não deram credibilidade. Mas a fidelidade do Senhor continua muito grande, de uma maneira muito linda. Então, Paulo lançou em rosto deles aquele... Olha, não devia, nós não precisaríamos ter saído de Creta. E esse prejuízo, esse incômodo, que está falando de incômodo, está falando de dificuldade, das lutas, dos problemas, das intempéries daquele mar. E quando ele diz, e esta perdição, ele está falando de perda do navio propriamente dito e perda de toda aquela fazenda, sabe? Porque tudo enquanto era aqui, podemos chamar de peso naquele navio, foi jogado em alto mar, para ver se conseguia amenizar a situação, porque o negócio fugiu do controle. Irmão, você já parou para pensar o que é a pessoa estar num alto mar com um navio que não é a motor diesel, podemos assim dizer? Se não vela e remo. Já parou para pensar que complicação? A primeira coisa que acontece, sabe? Porque quando começa aquela tempestade de vento de 200 km por hora, já parou para pensar? Primeiro, esse barco fica verdadeiramente sem mapa de navegação, podemos assim dizer. As velas têm que ser recolhidas, porque senão não fica nenhum intacta. Arranca tudo, desde o mastro com a vela. Vai tudo embora. Era nisso que eles estavam. Permaneceu ainda aquele barco à deriva, sabe? Perdido em alto mar. De dia não tem sol, à noite não tem luz nem estrela. Quer dizer, era um breu total, né? Era uma escuridão total. Está parecendo até casa de alguém que me ouve nessa noite. Parece que está uma escuridão total. Mas em meio a essa escuridão, a luz de Cristo brilha nessa noite em você e na sua casa. E aí, Paulo lançou em rosto deles. Logo a seguir, vem o versículo de número 22. Eu gosto disso. Mas agora vos admoesto, vos exorto, sabe? Trazendo eles até a confiança, acreditar no que Paulo estava dizendo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Ou seja, deixa de ser covarde, deixa de ser medrosos, deixa de ser desanimados. Tem bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Oh, que lindo! Oh, que lindo, minha irmã, meu irmão. Em meio a essa situação tão difícil, se você crê na sua casa, na sua família, não perderá nenhum. O pastor demorou. Você chegou atrasado, porque eu já perdi ente querido da minha família. Ei! Só considera algo perdido se você não sabe aonde está. Mas se você sabe aonde está, não se perdeu.
Perdeu não, pastor? Não, porque desde quando? Está aqui, ó. Isso é uma caneta. Se eu sei aonde ela não está perdida, não. Ela só está perdida se alguém pegar ela, colocar em outro lugar e aonde eu guardo sempre, ela não está. Aí, de repente, ela está perdida. Mas olha, não se perdeu, não. Só está perdido se nós não sabemos aonde está. Era servo do Senhor? Sim, pastor. Serviu o Senhor com integridade, com fidelidade. Oh, meu irmão, ô minha irmã, deixa de ser inocente. Então não se perdeu, não, viu? Se você sabe onde está com Cristo, passou da morte para a vida. Está num lugar infinitamente melhor do que aonde eu estou e você está, nessa baixa terra que Pedro falou, Paulo falou, Jesus falou, que é uma geração má e perversa. Pode ter certeza disso. Está melhor do que eu e você. Então, Paulo está dizendo, olha, não perderá nenhum de vocês, apenas o navio, a embarcação. Aí você diz, não, eu já perdi, pastor. Perdeu não, amado. Se você sabe aonde está, não perdeu não. O problema de perder, você não sabe, não sei. Se você não sabe aonde está, aí verdadeiramente se perdeu, porque você não sabe onde está. Mas se é servo do Senhor, passou da morte para a vida, viu? Está com o Senhor. E no lugar de gozo, de paz, de alegria, de conforto, de bênçãos, de milagres e de vitória. E eu e você precisamos de lutar e lutar muito. Nos levantar contra as lutas, as dificuldades, os problemas, todo dia, ou melhor, todo instante. Levantar através da fé e estar sempre firme, avante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, ele tem uma recompensa. Certamente isso é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Bendito seja o Senhor. Prosseguindo no texto. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus esteve comigo e ele creu, ou seja, no ápice do sofrimento, quando no versículo de número 20 diz de uma maneira clara, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você sabe o que é isso? Eles estavam respirando o cheiro da morte. Se a morte tem tridente e ela é uma caveira, como nos contos folclóricos e nos filmes tem por aí, eles estavam vendo isso no meio da escuridão, sabe? Ele estava cheirando ou respirando não apenas aquela tempestade, mas eles perderam totalmente a esperança de salvação. Em outras palavras, acabou para nós. Fim de linha, fundo de poço. Não tem mais solução. Para o homem, não tem mesmo não. Mas o Deus que tudo vê, o Deus que não perdeu o controle absolutamente de nada, enviou um anjo para falar com Paulo. E eu gosto disso. Ô, meu irmão, você tem que ter certeza de quem que você é. Se você é de Deus ou se você é do outro lá, sabe? O outro, chamado de chifrudo, sabe? Que é o diabo. Nós temos que ter certeza de quem nós somos. Se você não tem certeza, define-se, pois, hoje, agora, já, a quem você está servindo. O Deus, o eterno Criador, a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o inimigo, que é o diabo, que é o pecado, que é o engano, que é a mentira, que é a promiscuidade. Nós temos que ter essa certeza.
casa, meus irmãos. A quem servimos. Paulo está fazendo uma afirmativa lindíssima. Não temas, ou melhor, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem que você é? Você é de Deus ou é do outro? Você serve a Deus ou serve as religiões, que aparentemente todas parecem boas, mas na verdade não pode te levar a lugar nenhum. Mas Jesus é bom. Jesus nos conduz sempre em novidade de vida, em triunfo e em vitória. Paulo está fazendo uma afirmativa. O anjo de Deus me visitou nessa noite, esteve comigo nessa noite. O anjo de Deus, de quem eu sou. De quem você é? Hã? Você serve a Deus? Ou a tristeza, ou a angústia? Ou o medo? Tem que escolher. Escolhe-se, pois, hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não. Coração não pode permanecer duro, não. Porque se permanecer duro, muito duro é o inferno, sabe? Muito duro é ser separado de Deus para toda a eternidade. Paulo está afirmando, Deus de quem eu sou. Só isso? Não. Outra afirmativa. A quem eu sirvo esteve comigo. Você é de Deus, então ele não te desampara a um momento algum. Ainda que na sua família tem 100, 99 não serve. Você serve por causa de você. Os outros 99 estão sendo preservados, guardados, protegidos, abençoados por causa de você. Mas é necessário levantar e ter bom ânimo, viu? Deixar de ser desanimado, deixar de ser medroso, ter bom ânimo. É uma pessoa animada, sabe? E ele faz a afirmativa. O Deus que eu sirvo e de quem eu sou. Você serve a Deus? Então você está protegido. E ele afirma, o Deus a quem eu sou, ou seja, eu sou propriedade dele. Faça sol, faça chuva. Essa embarcação está navegando, que é uma beleza. Eu sou dele. Mas em meio à tempestade, também eu sou dele. Porque tem pessoa que acha que está tudo bem, sabe, é de Deus, quando a conta bancária está tudo direitinho, família está tudo bonita, tudo maravilhoso, sabe como é que é? Nesse momento nós somos de Deus. Mas quando aparentemente parece tudo difícil, somos de Deus também, meus irmãos. E aí, versículo 24, ou melhor, versículo 24, caminhando para o final. Então, o tema da mensagem. O anjo de Deus me visitou. Que o anjo do Senhor te visite nesta noite, através dessa palavra que te levanta, fortalece a tua fé, te abençoa de uma maneira especial. Versículo 24. Dizendo Paulo, não temas, ou seja, não tenha medo. Importa que seja apresentado, ou seja, o anjo disse isso a Paulo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, em outras palavras, Paulo, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, e o Senhor é bom. Eterna a tua fidelidade, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, estende de geração em geração, a tua benignidade. O anjo falou para Paulo, olha, não vai se perder nenhum desses 276. E tem mais, nenhum cabelo, se você percorrer o texto do versículo 26, que nós não lemos a seguir, nós encontramos essa palavra, que nem um cabelo da cabeça deles se perderá, mas somente o navio. E aí, meus irmãos, aí, minhas irmãs, aquele povo que estava com medo, apavorado, encolhido lá pelos cantos, e aí
Às vezes está igual você nessa noite, né? Encolhido aí pelos cantos, com medo, choramingando, chorando, em meio os escombros das dificuldades, dos problemas, das lutas e aí por diante. Meu amado, quem sabe você já tentou batendo em várias portas e nenhuma delas trouxe solução para você. Dá uma oportunidade para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma oportunidade para a palavra do Senhor, porque em meio àquela dificuldade, já semanas que estrela não brilhava à noite, e muito menos lua. O sol não brilhava em meio àquela situação. Os olhos do Senhor que contempla bons e maus, justo e injusto, como diz Provérbio 15:3, estava vendo aquela embarcação. E o Senhor enviou, no ápice de sofrimento daqueles irmãos, daquele povo naquela embarcação, o Senhor enviou socorro. Mas não era necessário. Se eles tivessem ouvido a palavra de Paulo, quem sabe que a palavra tem chegado a você, ó, muitas vezes, mas você tem desprezado. Ó, desprezadores da boa notícia, como diz o Senhor no Antigo Testamento, despreza não. Ela é um tesouro para mim e para você. Ela é o mapa da nossa navegação, ela é a bússola da nossa navegação, aonde estivermos, seja na terra, ou seja, certamente ela é muito mais poderosa, ela é muito mais perfeita do que os GPS, porque os GPS de vez em quando precisam ser atualizados, sabe? É, os Waze, os Google Maps precisam ser atualizados. De vez em quando, no seu tablet, seu smartphone, chega aí uma mensagem para você estar atualizando. Precisa de atualizar. Agora, a palavra do Senhor não precisa de atualização, não, porque ela é viva sempre, sabe? Ela é poderosa sempre. Ela é uma lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Versículo 25. Como termina é que se conta. Olha o que Paulo fala para mim e para você, pelo Espírito Santo nessa noite. Portanto, ó varões, tende bom ânimo mais uma vez, ó varões, ó varoas, tenha bom ânimo. Não seja desanimado, não. Porque se você desanimar, nessa situação, essa situação pode te vencer. Mas se você levantar em meio aos escombros, você vai reconstruir, porque haverá um final bom. Provérbios 23:18. Haverá um final bom. Paulo dizendo, tá? Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O problema maior no meio do povo hoje, até mesmo na igreja, viu? Até mesmo na igreja, até mesmo daqueles que se diz crentes, povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, prefere acreditar no conto da carochinha, podemos assim dizer, nas filosofias humanistas e terrenas, prefere confiar nisso que esses homens estudados, cheios de blá blá blá, que fala aí na televisão, e você acredita mais neles. Ô pastor, eu tenho que acreditar na ciência. Fosse com você, acreditava mais no Deus da ciência do que na ciência propriamente dita, porque a ciência pode errar. Sabe? Até a matemática, sabe? Que diz que é perfeita, pode errar, porque às vezes é operado por homens. E o homem erra, mas a palavra de Deus não. Tenha fé, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, porque isso aqui é uma palavra de fé para mim e para você. Ó. Como termina que se conta, ainda que o texto não terminou. Esse capítulo termina no versículo 44 e depois ainda prossegue do capítulo 28 até o versículo de número 10. Sabe? Pode ter certeza disso,
Na verdade, ainda vai mais um pouquinho, versículo 11, 12, 13. Na verdade, essa embarcação, depois, outra embarcação, foi justamente para Roma. E ela chegou lá. Não aquela que quebrou toda, sabe? Os 276, quem sabia nadar, nadaram. Quem não sabia nadar, pegou pedaço de tábua do navio, montou em cima, podemos assim dizer. Fez como se fosse uma prancha de surf, sabe? Mas que chegaram na praia, chegou na tal da ilha chamada Malta. Mas deixa isso por enquanto. Vamos finalizar aqui, porque eu estou dentro do tempo de terminar. Mas isso aqui é lindo, ó. Isso aqui é lindo, ó. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. O Senhor está falando com você para ter bom ânimo. Deixa de ser desanimado, porque creio em Deus. Paulo está dizendo que há de acontecer assim como me foi dito. Ou seja, o problema maior hoje na igreja é que o pregador prega, até soa a camisa, sabe? E diga de passagem, ó, se você conseguir olhar aqui, ó, o rosto do pastor está brilhando, unção também, mas também é suor, tá bom? É, suor, que tem duas lâmpadas aqui bem fortes para clarear, que podemos chamar de cenário, que não passa de uma sala, entendeu? Então, querido, querida, o maior problema hoje na igreja, sabe? O maior problema é que o missionário prega, o bispo prega, o apóstolo prega, o pastor prega, os evangelistas pregam, os diáconos pregam, os ministros de louvor pregam, e muito poucos acreditam no que está sendo falado. E não deveria ser assim, porque isso aqui é uma palavra de fé. Em meio àquela tempestade horrenda, difícil, o anjo do Senhor foi até Paulo. E Paulo diz: o anjo do Senhor esteve comigo. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. E se eles não acreditaram em Paulo, quando ele deu a palavra, bem antes, talvez 2 meses antes, ou 3 meses antes, que ele deu a palavra, não convém sair aqui desse porto de Creta, vamos invernar aqui. No mínimo duraria uns 3 meses, podemos assim dizer, né? 3 vezes 4, 12. 4 estações, então no mínimo duraria 3 meses. Vão ficar aqui. Eles não, comandante, sabe? O chefão preferiu acreditar em marinheiro. Deu com os burros na água, sabe? Perdeu tudo. Só não perdeu a vida por causa da misericórdia de Deus. Você que tem duvidado, 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 mas ainda duvidando, você está vivo. Ainda que duvidando, você tem batido em muitas portas, dê uma oportunidade para Jesus. Porque ele vai mudar o curso da sua vida. Ele tem algo grande para fazer na sua casa, na sua família. Mas primeiro é em você, tá bom? O Deus a quem eu sirvo, certamente mandou essa palavra para mim e para você. Tem bom ânimo. Porque o anjo de Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo esteve comigo. Então, a maior dificuldade hoje do povo é acreditar verdadeiramente na palavra. E quando nós acreditamos, é só vitória. E eles acreditaram, sabe? Acreditaram. Agora, duras penas, acreditaram. Até comeram, sabe? E acreditaram. Confiaram. E não se perdeu nenhum. Todos os 276 permaneceu vivo. E depois de um milagre desse, se não converteu, o coração era duro demais. Mas Deus falou que tinha dado esse para Paulo, e Paulo era um grande pregador. Oxalá, que o Senhor colocou diante de mim. Quando eu digo oxalá, queira Deus, se aprouver o Senhor. Não é palavra daquelas religiões. Não, 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 não. Oxalá queira Deus, se aprouver o Senhor. Vamos orar? Que do lado daí tenha 276, que não perca nenhum. Nenhum. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela veio de encontro às necessidades do meu e do coração de muitos. Mas é necessário, Senhor, que levantemos em meio aos escombros pela fé, porque não perdemos absolutamente nada.
Só perdemos quando nós não sabemos aonde está. Mas sabendo aonde está, não perdemos. Pelo contrário, Senhor, devemos permanecer com alegria servindo o Senhor. Meu Deus, eu disse nessa noite, Senhor Jesus, que muitos que já bateram em muitas portas e não encontrou solução para os problemas, para as dificuldades. Eu convidei eles, Senhor, que dê uma oportunidade para o Senhor, que o Senhor certamente mudará primeiro ele e ela, e depois fará uma obra grande através deles, em toda a família, em todo o convívio social. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando nessa noite a todos, crendo, Senhor, que o anjo do Senhor, a quem eu sirvo e de quem eu sou, certamente, meu Deus e meu Pai, guardará todos, protegerá todos e certamente, meu Senhor, a palavra liberada nessa noite, sela ela e que ela possa ser confirmada pelo Senhor com sinais, milagres e maravilhas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz, que Deus em Cristo os abençoe, os guarde, os proteja, continue os livrar do mal, do visível e do invisível, que causa tantos danos como visível, mas que você seja livre de todos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quarta-feira, às 20 horas, será postada uma outra mensagem, a última do ano. Eu quero profetizar um ano de vitória, de bênção e de milagres para você. Você que vê essa mensagem, então, quarta-feira, não será quinta, quarta-feira às 20 horas. Graça e paz. Até quarta-feira, querendo o nosso Deus, e Ele quer. Amém.